Olá, quarto ano. Vamos dar início aí à nossa aula de geografia. Nós vamos começar na apostila 3, página 131. E o assunto hoje é o ambiente urbano, tá? As cidades costumam ser definidas por suas funções e por suas paisagens ou estruturas. A cidade é um espaço organizado pelo homem, onde se concentra uma população e suas diferentes atividades, como o comércio e a indústria. Bom, como assim uma cidade é definida por suas funções, né? Nós temos milhares de cidades aqui no Brasil, né? E elas têm algumas funções específicas. Por exemplo, Brasília é a capital do Brasil, então a gente diz que Brasília ela tem a função político-administrativa, tá? São Bernardo do Campo, em São Paulo, por ser um polo industrial onde existem várias indústrias, então é uma cidade com função industrial. A cidade de Aparecida, onde tem a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, então a gente diz que lá é uma cidade com função religiosa, tá? E eu quero que vocês grifem aí a definição do que é cidade, ó, como eu fiz aqui na minha apostila, ó. A cidade é um espaço organizado pelo homem onde se concentra uma população e suas diferentes atividades, como o comércio e a indústria, certo? Agora vamos falar sobre o surgimento das cidades. Existiam núcleos urbanos na mais remota antiguidade, por exemplo, Ur e Jericó, tá? Ur é uma cidade que fica às margens do rio Nilo, na África, e Jericó é uma cidade que fica nas margens do rio Jordão, próximo a Jerusalém, na Arábia, tá? No início da história das cidades, elas estavam ligadas a atividades comerciais, era um lugar onde se localizavam as feiras. Com o passar do tempo, a população foi crescendo e surgiram novas cidades. O crescimento das cidades e de sua população é chamado de urbanização. Bom, vamos entender isso. Essas cidades, na antiguidade, elas precisavam geralmente ficar às margens de um rio, porque não existia um transporte, né? Era difícil o meio de transporte. Estão lembrados que a gente viu lá na apostila 1, em história, falando sobre o continente africano, né? Por exemplo, lá para atravessar o deserto, eles usavam os camelos, né? Eles montavam as caravanas e usavam os camelos para ir buscar mercadorias, né? Lá no Egito, né? No próximo ao rio Nilo, ou então levar os seus produtos para serem vendidos ou fazer trocas. Não havia o dinheiro, né, no início da civilização, então as pessoas faziam barganhas, então elas trocavam, por exemplo, se eu produzia arroz, eu levava o arroz que eu produzia nessas feiras, tá, nesses pequenos centros urbanos e fazia a troca com outra pessoa, eu dava, né, o arroz que eu tinha e em troca eu pegava o feijão. Outras pessoas trabalhavam tecendo alguns tipos de roupas, né? Então também fazia essa troca, porque nem todo mundo tinha acesso a todos os tipos de materiais, de alimento, né? Então o primeiro tipo de transação comercial que existiu foi da barganha, da troca de mercadorias, né? E eu quero que vocês grifem aí, ó, no segundo parágrafo aí, ó, o crescimento das cidades e de sua população é chamado de urbanização, tá? Então, grifem aí que isso é importante.
passar dos anos, as cidades vieram a ter outras funções, diversificação do setor de serviços e crescimento de indústrias, caracterizando cada vez mais as paisagens urbanas. Como assim, caracterizando cada vez mais as paisagens urbanas? Porque o homem foi modificando a paisagem, né? Fazendo aí as construções que ele necessitava para para as suas necessidades, né? Então, houve a necessidade de se montar uma indústria, mas para poder criar uma indústria, eu preciso de um galpão, de um prédio grande para poder instalar máquinas, né? Então, de acordo com a necessidade, com o crescimento, né, da população, dos serviços, aí o homem foi fazendo essa mudança aí na paisagem, né, que antes era uma paisagem natural para uma paisagem urbana, tá? Os primeiros núcleos urbanos brasileiros surgiram no litoral, como a Vila de São Vicente, fundada em 1532 no atual estado de São Paulo. Tais núcleos possuíam duas principais funções. Eram portuárias, ou seja, possuíam portos para embarcar e desembarcar pessoas e mercadorias, bem como eram fortalezas, com a finalidade de proteger o litoral de invasões e ataques de nativos e de estrangeiros. Bom, então foram fundadas algumas cidades no litoral do Brasil, tá? Começou lá na Bahia, né? Porto Seguro, Salvador. Depois, eles acharam necessário vir, né? Ao redor ali do continente e instalar aí um porto em São Vicente, né? Que é a cidade de São Vicente hoje, que é litoral de São Paulo, tá? E duas funções principais dessas primeiras cidades brasileiras: portuárias, onde tinha um porto, onde se atracavam as caravelas, para poder embarcar, né? Ou seja, as pessoas poderem pegar o navio para ir para outro país, ou então desembarcar. As pessoas que vinham de outro país desciam nesses portos, tá? E as mercadorias também, porque no início da colonização não havia indústrias aqui no Brasil, nada. Então tudo era trazido da Europa, tá? Então os portugueses traziam essas mercadorias para o Brasil, então era necessário ter um local para poder desembarcar essas mercadorias. E eram fortalezas. O que são essas fortalezas? Foram fortes, tá? Foram prédios, assim, edifícios construídos, tá? Construções chamadas de fortes. Geralmente eram construções feitas com pedra, muito resistentes, que no topo delas geralmente havia canhões, tá? Por quê? Para proteger o continente da invasão de ataques, né? Tanto de estrangeiros, né? De, vamos dizer assim, piratas, né? Até, e também de nativos, né? Ou seja, os próprios índios no início não gostavam, né, dessa ideia de serem comandados por outras pessoas estranhas. Então, os nativos também, por um tempo, se rebelaram e eles tinham medo, e para manter aí o domínio, né, manter a segurança, eles construíam esses fortes, tá? Essas fortalezas. A cidade de Salvador, fundada em 1549, recebeu o título de cidade, né, primeira capital do Brasil, e foi um importante centro político e comercial. Bom, agora vamos lá para outra página.
Esses primeiros núcleos urbanos podiam ser classificados como povoamentos, vilas ou cidades, de acordo com seu grau de importância. A atual cidade de São Paulo, por exemplo, foi fundada como um povoamento em 1554, né? E depois tornou-se vila em 1560, já podendo ter seus governantes e com seu crescimento e importância passou à categoria de cidade em 1711. O Brasil, ao longo de sua história, passou por um processo de urbanização. A maioria de sua população deixou de morar nas áreas rurais e passou a morar nas áreas urbanas, ou seja, nos espaços ocupados pelas cidades. Porém, no contexto em que as primeiras cidades surgiram, a maior parte da população ainda morava na zona rural. Bom, essa questão aqui, ó, que São Paulo se tornou cidade em 1711, porque para ser considerada uma cidade, né, independente de outra cidade, ela precisa ter um número de habitantes, né? E ela precisa, assim, ser autossustentável, ou seja, ela precisa conseguir manter os seus gastos, né, ali sem depender de outras cidades, de outros governos, né? E aqui a gente fala sobre a questão de que a população veio para a cidade, mas isso aconteceu já no século XX, tá? Quando começou mesmo a haver o êxodo rural, que lembra que nós vimos na apostila anterior, né? Na apostila 2, nós vimos isso, né? Então, assim, lógico que foi aumentando o número de pessoas nas cidades, inclusive com a imigração, né? Mas isso só foi acontecendo já no século 19 e 20, tá certo? Bom, eu quero voltar aqui na página 131, que eu vou pedir para vocês grifarem uma outra coisa, ó. Aqui, ó. Os primeiros núcleos urbanos brasileiros, ó, possuíam duas principais funções. Eram portuários, ou seja, possuíam pontos para embarcar e desembarcar pessoas e mercadorias, bem como eram fortalezas, com a finalidade de proteger o litoral de invasões e ataques de nativos e estrangeiros. Então, isso eu quero que vocês deixem grifado aí, porque é importante, tá? É uma informação muito importante aí da matéria. Bom, agora eu vou voltar aqui. Bom, vocês vão ler o texto novamente e vão responder aí o que é uma cidade, quais as duas principais funções das primeiras cidades brasileiras, tá? Então é só ler com atenção que vai conseguir responder tranquilamente. Aqui tem um mapa do Brasil com todos os estados e capitais brasileiros, né? Tá? E aqui embaixo tem uma atividade que é para ser feita de acordo com o mapa. Então, primeiro é para circular as cidades de Salvador, ó, né? Então, deixa eu subir aqui um pouquinho, senão não vai dar para ver, ó. Salvador, na Bahia, tá aqui. E São Paulo, tá aqui, ó. Tá? Então, para circular aí no mapa. E depois, as primeiras cidades fundadas no Brasil estão na região litoral ou no interior do país. Por quê? Então, quando se fala de Salvador e fala de São Vicente, né? Elas estão no interior, aqui, ó, dentro do continente, ou elas estão aqui no litoral, ó, né, próximo aqui ao mar. Por quê? Né? E porque as primeiras cidades eram muradas, tá? Isso também tem lá. E aqui mostra uma imagem, ó, da Avenida Paulista, gente. Olha que legal.
em duas épocas diferentes. Essa preto e branco ó, é de 1902, ó, Avenida Paulista em 1902. Vejam que não tem edifícios, né? O que tem aqui são casas, ó, sobrados, né? Muita árvore, né? Então a gente tem aí uma paisagem, ó, bem arborizada, né? A cidade, a avenida. Já essa foto é de 2013, gente. Então tem 7 anos essa foto. Mas olha a diferença, olha quanto prédio, né? Na Avenida Paulista. Então é a mesma avenida, ó, as duas imagens, tá? E aí vocês vão escrever quais são as diferenças e semelhanças em cada uma das imagens, tá certo? Depois aqui, ó, após reler o texto, o surgimento das cidades, complete a tabela abaixo com características de São Paulo. Então, a época, aqui dá a data. Então, vocês vão responder como que era, qual que era a categoria dela, qual era a característica. Depois, no ano de 1560, 1711. Isso está no último parágrafo que eu expliquei, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar. Então, essa última questão, aqui, ó, tá no primeiro parágrafo aqui da página 132, tá? É só ler com atenção que vai conseguir responder aí com tranquilidade, tá ok? Então, tchau, um beijo e até a próxima aula com as correções.